Bom, gente, eu trouxe aqui um texto para trocar ideia com vocês a respeito desse texto. Para a gente conversar um pouco a respeito do processo do espiritismo ou da ação dos espíritos até muito antes da existência do Kardec, muito antes da existência de tudo aquilo que a gente conhece. Cada vez que a gente fala do desenvolvimento das ações mediúnicas, nós falamos através das linhas orientais, das linhas europeias, dos processos do velho continente, mas não lembramos que também já existia aqui, no continente americano, vários processos muito semelhantes, onde já se identificava a ação dos espíritos, o conhecimento, a informação já era recebida de outra forma. Aí, essa semana, quem ia fazer palestra hoje era o Renato, mas como o filho dele foi operado ontem, não dava para ele fazer saque hoje. Então, na verdade, eu fui procurar uma palestra que eu pudesse trazer para cá hoje, e mexendo no computador, eu acabei achando esse texto que me mandaram em 2023, faz tempo, 2003, faz tempo bom. Então, há 20 anos atrás, ele nunca esteve tão atualizado como ele está agora. Tá bom. Eu vou ler o texto para vocês começarem a entender o processo. Milhares de anos atrás, os toltecas eram conhecidos do sul do México como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos falam dos toltecas como uma nação ou raça, mas, na verdade, os toltecas eram cientistas e artistas que formavam uma sociedade para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Encontra-se como mestres Nagual e estudantes de Teotihuacan, é bom esse idioma aí, né? A cidade antiga das pirâmides próxima à cidade do México, conhecida como lugar onde o homem se torna Deus. Então, nós começamos a nossa pesquisa lá no México, muito antes de qualquer informação a respeito que o Kardec tenha trazido para nós. Ao longo dos milênios, os Nagual foram forçados a esconder a sabedoria ancestral e a manter sua existência na obscuridade. A conquista europeia, combinada com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou-se necessário ocultar o conhecimento. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida através de gerações de diferentes linguagens de Nagual. Em 1995, Dom Miguel Ruiz Nagual, na obra Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, compartilha os ensinamentos poderosos. A sabedoria dos toltecas se ergue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Por envolver o espírito, é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada pela pronta acessibilidade da felicidade e do amor. Eu voltei, né? Para frente. José Raul Teixeira, médium e orador espírita, através da palestra Os Acordos da Vida, trata a proposta tolteca demonstrando sua semelhança com os ensinos espíritas e de Jesus. Os acordos sugeridos como verdadeiros compromissos íntimos são os seguintes. Então, quem não conhece, o Raul Teixeira era um médium, porque ele está vivo ainda, é um médium carioca, né, com residência em Niterói, se não me engano, e que ele tinha uma série de trabalhos que ele realizou, psicografias que ele realizou, que nessa época, no momento, ele não está desenvolvendo, porque ele sofreu um AVC
e não pôde mais continuar com uma série de coisas. Dizem que ele está tentando se comunicar via computador ou coisas do gênero para poder continuar fazendo o trabalho dele, mas que ele continua frequentando a casa espírita. Né? Tá bom. Tá. Na realidade, nós vamos desenvolver vamos trabalhar em cima do Raul Teixeira, porque eu achei muito interessante e complementar a palestra do Jânio semana passada. Né? Vamos lá. Tá difícil agora aqui, hein? Vou ler lá, porque aqui não dá. Seja a primeira proposta que existe nessa filosofia é: seja impecável com sua palavra. O primeiro acordo é considerado mais importante e também mais difícil de cumprir. Parece simples, mas é extremamente poderoso. A palavra é o poder que temos de criar. A palavra é o dom que vem diretamente de Deus. A palavra não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder que possuímos de expressão e comunicação, de pensar e de criar os eventos da nossa vida. A palavra seria a mais poderosa ferramenta que possuímos como seres humanos. É interessante, quando a gente pensa neste processo todo, que tudo começa através de uma ação, de um som. Um som que pode nos acolher ou pode nos rejeitar. Um som que nos deixa com medo ou nos deixa felizes. Tudo começa com a ação da palavra. Quando a gente vem ao mundo, a primeira coisa que a família se preocupa, o desenvolvimento da criança, é quando ela vai começar a falar. Quando é que a comunicação dela vai acontecer? E ela já se comunica desde pequena, quer dizer, tá bom, ela chora, ela faz barulho. É o nosso meio de comunicação mais importante. Se nós não aprendermos, no decorrer do nosso caminho, a usar ou a utilizar dessa palavra, nós vamos ter momentos de sofrimento grande. Porque nós vamos emitir sentimentos que não são positivos e vamos carregar a energia que ali criamos. E vamos desenvolver uma série de dificuldades para atingir os pontos seguintes. Então, ele traz a palavra como o processo mais importante, lá naquela época, porque era o meio mais forte de comunicação entre eles. E que trazia uma renovação, um novo processo. Não muito diferente do que nos é proposto dentro da doutrina. Quando nós somos convidados a nos conhecer a nós mesmos, nós somos convidados a conversar conosco e a refletir conosco. E nessa reflexão, uma série de palavras, de eventos, de situações ali comparecem. E que nos colocam o convite para que nós enfrentemos isso, que a gente se enfrente a esse processo. Então, vamos pensar nessa palavra como um meio de formalizar o nosso crescimento, de começar a melhorar o nosso caminho. No número 2, ele convoca a gente para o seguinte: não leve nada para o lado pessoal. O que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. Nos mais diversos ciclos do nosso relacionamento, a todo instante, estamos interagindo. Entretanto, nem sempre sabemos separar correções de caráter profissional das críticas à nossa maneira de ser. Há aí uma grande diferença. Posturas verdadeiras, sentimentos reais. Muitas vezes, dentro do trabalho, nós temos que omitir alguns comportamentos, ou não podemos colocar uma série de coisas, porque não faz parte daquele círculo, é a outra necessidade que ali existe. Mas, às vezes, nós fazemos com que isso vá para o nosso ambiente pessoal da mesma forma. Nós continuamos agindo da mesma maneira. E nem sempre somos autênticos ou verdadeiros no nosso dia a dia com a família, com aquilo que está nos cercando. Nós não sabemos, muitas vezes, como nos colocar.
E quando nós não aprendemos essa colocação, acabamos de fazer uma série de complicações. Uma das grandes complicações que existe, trabalhei no meio corporativo, conheci isso, é que, na realidade, mandar e-mails virou um problema. Porque as pessoas mandam e-mail de uma mesa para outra, e dependendo do contexto que a gente deu o e-mail, a pessoa vai entender aquela mensagem como agressão, como um processo negativo, como crítica. E acaba mandando uma resposta negativa. Eu me lembro de várias vezes chegar dentro da empresa e as pessoas virem dentro da sala que eu ocupava reclamar o processo e falavam assim, vocês se comunicaram como? Ah, eu mandei um e-mail para ele, mandei uma mensagem para ele e ele me respondeu mal criado. Você senta no meio e ele senta na beirada, certo? Vocês estão com 3 meses separados um do outro. O que custava você ter levantado e ir lá falar com ele ou convidado ele para vir falar com você? Ah, mas com o e-mail vai mais rápido. Só que vai dar distorção. Porque o seu e-mail, eu estou lendo ele aqui, quer dizer que você está muito bravo e está chamando a atenção dele. Não, não foi isso. É como você se expressou. Né? Óbvio que ele ia responder do jeito que ele respondeu. Porque você não soube se expressar dentro dessa história. Na realidade, o uso da palavra acaba se colocando de maneira a criar um empecilho, e se você não souber lidar com ele, você vai complicar a sua história. O melhor que você tinha para fazer nesse momento era ter recebido a bronca, certo? Levantado e ir até lá, brincando, brincar com ele e dizer assim, não foi isso que eu quis dizer, não. O que eu quis dizer foi isso. Mas nem isso você fez. Você veio reclamar para mim, mas não foi conversar com ele primeiro. Nós fazemos muito disso. E não prestamos atenção. Ainda assim, mesmo quando ocorre a crítica depreciativa, a ofensa ou a maledicência a nosso respeito, não a tomemos para nós. Aquela carga negativa que possa estar a nós direcionada não nos pertence. Por que recolhê-la como se fosse nossa? Por que acolher no nosso íntimo fatores de perturbação? Essa é uma pergunta interessante. Por que eu guardo aquilo que eu não preciso guardar? Porque se o outro me ofendeu, se ele me agrediu, se ele falou alguma coisa desagradável, eu vou ficar alimentando aquilo em mim, vai fazer mal para mim, vai resolver o quê? Se eu responder, vou responder mal criado, vou falar o que não é para falar. Então, não é por aí que a gente vai construir alguma coisa. Essas coisas todas não são fáceis de serem realizadas. É um treino. É pegar momento por momento. Certo? Quantas vezes alguém te dá uma resposta atrapalhada porque não estava se sentindo bem, porque tinha alguma dificuldade, porque não estava tendo um momento bom da vida. E aí você faz uma ação errada. Então, vamos pensar neste processo. Vamos em frente. Considerando que não devemos tomar nada pessoalmente... obrigado. Que não devemos tomar nada pessoalmente, elogios e reconhecimentos de terceiros também não deverão repercutir em nós. Se realizarmos algo digno de reconhecimento, é porque o fizemos de forma espontânea, sem esperar elogios. Por isso, não há o que acolher. Ainda que a emissão de uma opinião ou de uma vibração parte de alguém para conosco. Não é o que chega de fora que nos aturde ou felicita. É pelo que imitamos, ou que geremos que seremos responsáveis. Geraremos que seremos responsáveis. É aquilo que eu vou gerar, a resposta que eu vou dar, o pensamento que eu vou emitir, a forma como eu vou falar, é que vai gerar o resultado. Não é o que eu ouvi. O que eu ouvi, o outro está lá, é problema dele, ele não está bem. Agora, na realidade, o que eu vou fazer que me responsabiliza pelo esse processo? Como é que eu vou me responsabilizar dentro dessa história? De que forma eu posso me posicionar para que elas possam ter
um contexto melhor. E que eu possa fazer para melhorar, para que eu esteja melhor comigo mesmo. Então, aprender a falar não é falar difícil, é simplesmente usar na palavra afeto, respeito. Valores morais que nós conhecemos na doutrina cristã de monte. Agora, essa também é muito, muito interessante. Não tire conclusões. Nós temos a tendência para tirar conclusões sobre tudo. Presumir. Problema com as conclusões é que acreditamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusão sobre o que os outros estão fazendo e pensando, levando para o lado pessoal. Então, os culpamos e reagimos enviando veneno emocional com a nossa palavra. Por isso, sempre que fazemos presunções, estamos pedindo problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos um grande drama do nada. Muitas tristezas e dramas que passamos foram causados por tirar conclusões e levar as coisas para o lado pessoal. Dá para perceber isso? E nós fazemos isso no automático. Nós não pensamos muito para fazer isso. Quando você vê, você já tomou a conclusão, você já resolveu que o problema da pessoa é X, Y ou Z e que por causa disso aconteceu isso, aquilo, e você vai alimentar ou a pena, ou a raiva, ou o medo, ou a insegurança, ou, em última instância, você vai dizer assim, ah, que legal, a pessoa gosta de mim. Às vezes as pessoas vêm nos elogiar, certo? A primeira coisa que aparece na nossa cabeça, o que é? Está sendo bonzinho demais comigo, tem alguma coisa atrás dessa história. Qual é o objetivo? Por que está me agradando tanto? Não está errado, não. Está errado. Eu não tenho que fazer isso, eu tenho que simplesmente... Quando você dá uma parte, fazer isso achando que o outro não vai perceber, né? É você aprender que, mesmo que o outro te ofenda, você entra para um ouvido, sai para o outro e não toma nenhuma atitude e não pensa nada. Na parte que ela quer ser boazinha com a outra, ela está precisando de alguma atenção e algum afeto. Ela não está percebendo que o outro está percebendo que ela está usando o jogo de manipulação. Ela pode não estar usando o jogo de manipulação e pode simplesmente estar buscando afeto. Isso que eles chamam de você tirar conclusão. Não tire conclusão. Né? Apenas ouça e deixe o processo fluir. Certo? Porque, de repente, você vai trazer uma série de energias negativas para você que você não precisa. Bate e volta. Exatamente. Por isso que ele diz que muitas tristezas e dramas que foram causados e que nós vivemos porque tiramos conclusões, levantamos, julgamos o outro, sem saber exatamente o que estava acontecendo do outro lado. Eu recebi uma mensagem um pouco antes de nós começarmos aqui o nosso espaço, agora há pouco, do meu primo, cujo irmão morreu há poucos dias, no domingo passado. E ele está totalmente desequilibrado. Ele já tem 80 anos, está confuso da cabeça, tem uma série de problemas dentro da história. E nós todos sabemos disso e estamos tomando cuidado para não criarmos, não tirarmos conclusões dessa história. 80. Então, na verdade, o que está acontecendo? Está acontecendo é que ele, na realidade, está perdido, ele está sem o irmão, ele anda pela casa à procura do irmão, não, com a esposa. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado para poder avaliar o processo e entender o que está acontecendo. Aí ele mandou uma mensagem dizendo: faz uma prece para mim e para o meu irmão, porque nós somos espíritas, mas me disseram que eu devia ter feito a missa de sétimo dia.
porque todo mundo foi na missa de sétimo dia do outro que faleceu há 2 semanas atrás. Mas eles, eu acho que são católicos. Nós não somos, mas de qualquer maneira, em vez de fazer a missa, eu pedi para você rezar para mim aí no Cáritas. Claro, fique tranquilo, bíblico junto conosco, nós estaremos vibrando por ele. Ou seja, né, ele não está falando coisa com coisa. No texto que ele mandou, eu ainda vi que ele mandou para minha irmã, ele fez tanta confusão no texto que ele colocou como se fosse o outro que tinha morrido antes. Né? Aí minha irmã mandou uma mensagem: fique tranquilo, estamos todos em vibração e vamos rezar junto com você. Aí ele sossegou. Né? Então, é a forma como nós acolhemos aquilo que está sendo dito, ou que está falando, ou que nós falamos, que vai gerar uma situação ou outra. Ou vai ser positivo, ou vai ser negativo. Lembremos que isso vem há milhares de anos. Vou ver aqui que eu acho que eu estou olhando errado. É isso? Leio. Sempre dê o melhor de si. Esse compromisso permite que os outros 3 se tornem hábitos profundamente enraizados. Refere-se à ação dos outros 3. Sobre qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível, nem mais nem menos. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para o outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras vezes não vai ser tão bom. Quando acordamos descansados e energizados de manhã, o nosso melhor tem mais qualidade do que quando estamos cansados à noite. Isso é real. Então, quando o Ardélio vem da farra, ele está péssimo. Certo? Então, na verdade, a gente tem que sempre pensar ou focar o processo em um outro contexto. Vamos pensar isso, tornar um hábito. E óbvio, eu vou tentar fazer da melhor forma possível, mas dentro da minha possibilidade, da minha condição, da minha capacidade, da forma que eu estou me sentindo naquele momento, né? O que eu estou vivendo naquele momento. Por isso é que nós também temos que tomar muito cuidado com o autojulgamento, né? Com a autoavaliação. Normalmente exigimos mais de nós, sem perceber que há limitações e que essas limitações têm que ser respostas possíveis, responsáveis. Não simplesmente dizer que eu estou mal, que eu não estou conseguindo, que eu não sou perfeito. Que, aliás, é o grande momento, a Rose também está aqui usando isso, que até atinge os atletas. Né? Eles querem ser o melhor, né? A alta performance. E aí chega um momento que começa a estirar músculo, começa a dar uma série de outros problemas de corpo. A irmã da Rose é fisioterapeuta, né? Ela, de vez em quando, contava uns casos meio escabrosos. Né? Ela trabalhou comigo na primeira clínica durante algum tempo. Né? E era muito interessante ver essa troca. E aí, hoje, você pensa um pouco, dia que a Edna resolve brigando com o mundo, ela resolve brigar com o mundo, certo? Aí não vai sair legal, certo? Ela vai reclamar o dia inteiro, ela vai aumentar a dor dela, certo? Ela vai viver um momento terrível, ela vai estar querendo pegar o pescoço de Deus e o mundo, ela vai entrar no esquema do ninguém me ama, ninguém me quer, eu vivo de fracasso em fracasso. Vai ter um monte de coisa. Até a hora que aparece algo ou alguém que, de repente, interagiu no momento e que começou a trazer uma série de informações legais para a pessoa, para ela, e fez ela cair, ou então, de repente, ela esbarrou no lugar lá onde tinha uma mensagem, na mesa que ela leu a mensagem,
Ou ela resolveu arrumar a prateleira e descobrir um livro que tinha alguma coisa diferente na vida dela, ou repentinamente ela ligou o rádio e descobriu uma música que ela gosta, e repentinamente as coisas mudam, as energias mudam, né? Se ela entrar na onda, legal. Se ela continuar brigando, tá vendo? Não adianta a gente ler essas coisas, mas não resolve nada. Ela vai para baixo. Ela vai gerar depressão, ela vai gerar uma série de coisas. Ou seja, tudo bem, nós podemos ter uma dificuldade, mas essa dificuldade pode ser maior ou menor de acordo com a nossa vibração, da maneira como a gente envolve aquilo, de forma que eu começo a lidar com aquilo, né? Eu sempre brinquei com aquele menino ali, porque teve uma fase, graças a Deus, ele está bem melhor disso, mas teve uma fase que ele não respirava nada. A gente ficava até nervoso do lado dele, porque ele ficava puxando ar, né? E todo mundo disfarçava, mas todo mundo percebia que ele estava com dificuldade. Agora, o tempo passou, ele lidou com aquilo, depois foi se tratar, tratou, está dentro de um outro processo. Hoje a gente vê ele tão mais tranquilo, tão mais sossegado, né? Já vem brincando, fazendo gozação, né? Criando processos diferentes. Isso que é legal, né? É quando ele conseguiu transformar o processo no melhor dele. Então, hoje ele está sempre no melhor de si. Não importa se ele está com dor, importa se o ar está curto ou está comprido, importa que ele está bem. É. Eu acho que é isso que a gente tem que ir pensando. Essa aqui eu já fiz, né? Hã? Muito comum é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aqui ninguém faz várias coisas ao mesmo tempo. Ninguém gosta de fazer coisas ao mesmo tempo. Né, Albino? Não. É. Querendo muito realizar. Mas ainda não está fazendo. Né? Querendo muito realizar diversas tarefas, nós as abraçamos, porém com pouca qualidade, sem consciência de que estávamos fazendo. Como num belo ditado, a quem muito abraça, pouco aperta. Gostei desse ditado aí. Como é que é essa historinha do lado? Quem muito abraça, pouco aperta, é legal, né? Aquela pessoa que dá abraço sem com tapinha nas costas, assim. Aperta a mão assim. Mole. É tanta coisa ao mesmo tempo que acaba. Por isso, os toltecas sugerem fazer o melhor que pudermos no tempo que pudermos. Faça o melhor que você puder no tempo que você puder fazer. Eu não vou ter que passar a noite fazendo porque eu vou ser cobrado disso. Eu vou ter que fazer. Se os outros cobravam, sinto muito, não dá. Principalmente para nós que somos bem jovens, né? A essa altura das nossas vidas, com a nossa idade, nós não temos por que ficar fazendo a mesma coisa. Vocês concordam? Certo? Não, dona Rosa, a senhora tem meia hora para chegar em Arujá. Ó, né? Eu não. Tem que aprender a dizer não. Para você mesmo, porque a cabeça, mas o corpo não acompanha mais. Não é? Às vezes é até o contrário. O corpo é bom, a cabeça que não está acompanhando nada. Porque você não entendeu? Mas o corpo presta atenção. Tá bom. É bem assim. Concordo com isso. Mas é bem isso. Ela não vai chegar em meia hora em Arujá. Ela, só se ela tiver a vassourinha do Harry Potter. Vai voando. Simplesmente dê o melhor de si em qualquer circunstância da sua vida. Não importa se você está doente ou cansado. Se der sempre o melhor de si, não haverá forma de julgar a si mesmo. E se não julga a si mesmo, não há forma de ficar sujeito à culpa.
E se não o arrependimento ou a autopunição. Olha lá. Né? Contanto que ele não tenha levado meu carro, ótimo. Não. Vamos pensar nessa história. Gostei dessa história. Não importa se você está doente ou cansado. Se der sempre o melhor de si, não haverá forma de julgar a si mesmo. Eu não vou ficar me culpando porque eu não fiz. Eu não vou ficar me culpando porque eu estou doente. Eu não vou ficar me culpando, vou me autopunir por causa disso. Eu simplesmente vou deixar o processo dentro daquilo que eu posso fazer. Que eu tenho condição de fazer, sem me auto-julgar, sem me punir depois. No momento que eu estiver melhor, eu vou fazer mais. No momento que eu não estiver bem, eu não vou fazer. Certo? Tinha uma coisa que era muito complicada para mim, né, quando trabalhava na empresa, é que eu detestava fazer relatório e detestava ficar fazendo avaliação daquelas coisas todas que eles queriam que eu fizesse, que ninguém ia ler depois. Certo? Isso me deixava mais tiririca da vida ainda. E, às vezes, eu ficava brigando comigo e passava a semana inteira brigando comigo, e na véspera da situação eu ficava acordado até altas madrugadas para acabar o relatório. Né? Aí, para eles não lerem. Eu estou sendo idiota. Eu estou fazendo a coisa errada. Né? Primeiro que eu estou mandando os relatórios extremamente detalhados, com vírgulas, com tudo que é por isso que eles não leem, porque eles só querem coisa que faça assimilação. Segundo, que isso não vai mudar nada, porque eles já vêm com a resposta pronta. Eles só mandaram fazer isso aqui para poder ter confirmação, que eu confirme para eles o que eles querem ouvir. Então, na verdade, vamos fazer diferente. Vina, você está atrapalhando. Você está atrapalhando. Senta lá. Mas não é para enxergar. Senta lá. E se não julga a si mesmo, não há forma de ficar sujeito à culpa. Isso é um outro detalhe muito interessante. Você pode se avaliar, mas isso não quer dizer que você vai ter que se julgar. Não é culpa tua. Você tinha que ter feito diferente. Você não fez na hora que precisava. Aquelas coisas que a gente ouvia no tempos áureos da escola, certo? Você ficou brincando em vez de fazer a sua missão de casa. Aquelas coisas. Né? Discurso de mãe, né? Que ela não nos ouça. Coisa de mãe. Ah, é bravo, bicho. Os 4 compromissos são o sumário do domínio da arte e da transformação íntima que cada criatura deve buscar. Segundo Raul Teixeira, as verdades de Deus estão espalhadas pelo cosmos. Ninguém poderá dizer que desconhecia as leis divinas e é chegado o tempo de não nos fazermos cobranças buscando nossos direitos à felicidade, paz e saúde ético-moral. Direitos esses que Deus nos dá, mas que espera que tenhamos a maturidade de buscá-los. Não adianta você pedir uma coisa com a qual você não sabe usar. Né? Eu não consigo ser feliz. Você quer a felicidade, mas faz tudo ao contrário. Né? Você não vai ser feliz. Você estabelece situações muito além daquilo que você pode conseguir. Você não vai ser feliz. Então, vamos pensar nisso? Vamos dar uma reflexão maior nesse processo, porque nós não estamos construindo, nós estamos trabalhando contra nós mesmos. Será que é por aí o caminho? E é exatamente aí que a doutrina e a proposta da filosofia vinda do México, lá muitos milênios atrás, entram em contato e falam a mesma coisa. Né?
Muito provavelmente lá no México, no século XVII, devia ser muito mais fácil fazer essas coisas. Né? O grupo devia ser muito menor. Sabedoria. E que ele passa por exemplo de pessoa para pessoa. Você tem que aprender a fazer isso com você. Suas filhas vão fazer igual, elas vão, de repente, depois de muito tempo, elas prestaram atenção e disseram que aquilo era legal. Suas netas vão fazer também a mesma coisa, porque elas viram na mãe, viram na avó e assim vai. Né? As coisas vão transformando-se na história. Agora, nós que estudamos no tempo da... Olha, é ótimo. Eu que venho desde o tempo da palmatória. A régua na mão, né? A palmatória, não chegou a ser a palmatória, mas a régua na mão tinha. Mas eu vi o Fernando pegando. Claro que o Fernando era neto do dono da escola. Então, nós que vínhamos lá e vinha com aquela regra, e você tinha que fazer, e se você não fizesse, se você não tirava a nota que você precisava tirar na prova, tirava da nossa ruim, ficava o dia inteiro. O mês inteiro trancado dentro do quarto estudando. Estudando conversa pior, porque você não guardava nada naquela caixinha. Eu estava tenso, bravo. Então, para quebrar, né? Para quebrar essa estrutura toda, para vencer essas limitações todas, para vencer a coisa de insegurança, porque vão me aprovar, foi uma luta. Hoje, a molecada de hoje tem isso muito mais tranquilo, muito mais fácil. Certo? Tem um pessoal ainda com ideia das antigas? Tem, claro. As coisas não mudam de repente. Né? Mas a criançada hoje, elas são mais espertas, elas estão menos limites, elas são mais livres nas decisões e naquilo que elas querem fazer. Às vezes se machucam, mas esse machucado ensina. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, vamos tocar o barco para frente e vamos pensar que os 4 compromissos são um convite à reflexão. O que estamos fazendo conosco, o que nós estamos fazendo conosco mesmo? Por que temos tanto medo das nossas emoções? Essa é a ação que nós temos para responder. Eu acho que o texto nos levou exatamente isso. Os 4 compromissos nos levam a parar para refletir a respeito e perguntar o que nós estamos fazendo conosco. E por que temos tanto medo das nossas emoções? E a hora que eu vou perguntar o que eu estou fazendo conosco, não é para perguntar, não começar isso dizendo, porque fulano me atrapalhou a vida. Né? Nós atrapalhamos a vida, e se fulano atrapalhou a minha vida, é porque eu deixei. Porque eu deixei a coisa porque resolvi que era para deixar. Então, não reclama. Certo? Você está naquela situação porque você quis. Há muito tempo, os sinais de que as coisas poderiam ser diferentes já tinham vindo. E você alimentou. Então, você fingiu que não viu. Você não deu limite à hora que tinha dado a você mesmo. Não é nem outro, é você. Por que eu tenho que continuar vivendo aquilo que não está construindo nada? Ou por que está me fazendo? Porque eu tenho medo, porque eu sou inseguro, porque eu tenho algum outro interesse nesse processo? Eu tenho que conversar e refletir comigo. O que eu estou fazendo comigo? E por que nós temos tanto medo das nossas emoções? Por que a gente tem medo de dizer para outra pessoa que ela é legal ou de dizer que ela não está sendo legal? Eu não preciso agredir, eu não preciso gritar, eu não preciso brigar, eu apenas tenho que falar. Não foi legal. A coisa flui de outra maneira. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse processo.